aqueles que desejam aprender um pouco mais sobre a língua e a cultura do Japão. Apresentando o programa, com vocês, Kelly Vargas e Rômulo da Silva. Nesta primeira lição, vamos conhecer nosso protagonista, Kwon, do Vietnã, que chegou recentemente ao Japão para trabalhar em uma fabricante de eletroeletrônicos de Tóquio. Vamos acompanhar Kwon e aprender expressões em japonês úteis nos negócios e na vida privada. Rômulo, quando você estuda um novo idioma, a primeira coisa a aprender são cumprimentos e como se apresentar, certo? Isso mesmo. Portanto, a expressão da lição número 1 é: muito prazer, eu sou Kwon. Hajimemashite. Watashi wa Kwon desu. Quando conhecemos alguém, a primeira impressão é muito importante. Então, pronuncie as palavras com clareza. Nós falamos hajimemashite quando conhecemos ou somos apresentados a alguém. A expressão significa muito prazer, ou ainda como vai. É um pouco longa, mas muito usada, portanto devemos sabê-la de cor. Vejamos a segunda metade da expressão. Watashi wa Kwon desu. Watashi significa eu. Wa é uma partícula auxiliar que vem depois do sujeito, indicando o assunto da oração. Kwon é o nome do nosso personagem, enquanto desu, no final, equivale ao verbo ser do português. Watashi wa Kwon desu quer dizer, então, eu sou Kwon. Então, no meu caso, eu diria Watashi wa Kelly desu. Agora que sabemos o significado desta expressão, é hora de ouvir um pouco mais da cena. Kwon tem 25 anos e veio do Vietnã. Ele trabalhava para uma afiliada no exterior de uma empresa japonesa, mas acabou de ser transferido para a central em Tóquio. E hoje é um dia especial para ele. Seu primeiro dia de trabalho no Japão. Kwon estudou bastante japonês no Vietnã, mas será que ele consegue usar as expressões corretas? Vamos ouvir a lição 1. Hajimemashite. Watashi wa Kwon desu. ベトナムから来ました。よろしくお願いします。Deu para pegar a expressão? Vamos analisar agora a fala de Kwon. はじめまして。私はクオンです。 Muito prazer, eu sou Kwon. Esta é a nossa expressão básica de hoje. Podemos substituir watashi com kare, que significa ele. Em japonês, ela se diz kanojo e você se diz anata. Ouçamos agora a próxima frase de Kwon. ベトナムから来ました。 Kwon disse, vim do Vietnã. Betonamu é como os japoneses falam Vietnã. Kimashita é o tempo pretérito do verbo kimasu, que significa vir. Quando dizemos kara antes de kimashita, a expressão significa vim de. E como é o tempo pretérito em japonês? A terminação básica para um verbo no japonês é masu. Por exemplo, o verbo vir é kimasu e ir se diz ikimasu. Podemos conjugar o verbo no passado mudando a terminação masu para mashita. Assim, kimasu seria kimashita, ou seja, vim, enquanto ikimasu seria ikimashita, isto é, fui. Lembrando que em japonês não existe flexão do verbo de acordo com o número ou pessoa. Por isso, o verbo ir, por exemplo, em eu vou, ele vai e nós vamos, em japonês fica igual, ou seja, ikimasu. Mas e aquele desu que vimos antes? Ele não termina em massa. Desu se transforma em desta. Por exemplo, a frase eu sou um estudante em japonês fica watashi wa gakusei desu. Se dissermos eu fui um estudante no passado, a frase seria watashi wa gakusei deshita. Vejamos a próxima fala de Kwon. よろしくお願いします。 Yoroshiku onegai shimasu significa prazer em conhecê-lo. Esta é uma frase muito comum na vida cotidiana e no trabalho. Quando nos apresentamos, é importante usar a frase Yoroshiku onegai shimasu, porque ela também tem o sentido de juntos vou dar o melhor de mim. É uma expressão muito útil porque pode ser usada ainda quando pedimos um favor a alguém.
Que som foi esse? Isso significa que está na hora do nosso quiz. A cada programa teremos um quiz rápido relacionado à expressão que aprendemos. Portanto, ouvintes, deem o melhor de si. E você também, Kelly. Ok. E aí vai a pergunta. Qual das duas frases em japonês significa ele veio do Vietnã? A ou B? Letra A. 彼はベトナムから来ました。 Letra B. 私はベトナムから来ました。 E então, Kelly, A ou B? Olha, acho que é a A. Certa resposta. Em japonês, ele se diz kare e veio do Vietnã se diz Betonamu kara kimashita. O sujeito da segunda alternativa era watashi, que significa eu. Portanto, a resposta correta era a letra A. Kare wa Betonamu kara kimashita. Passamos agora para a seção Jotatsu no Kotsu, onde vamos aprender um pouco mais sobre costumes japoneses e expressões úteis da língua. Jotatsu no Kotsu significa a chave para o progresso. Kotsu é uma palavra japonesa que pode significar chave ou jeito para se fazer algo. Mas se a palavra é repetida 2 vezes, kotsu-kotsu, passa a significar então com afinco, com dedicação ou ainda um passo de cada vez. O tema de hoje é a expressão prazer em conhecê-lo. Se você já trabalhou ou conheceu algum japonês, pode ter notado que eles normalmente se curvam um pouco, fazendo uma vênia, e dizem yoroshiku onegai shimasu. A expressão yoroshiku onegai shimasu não é usada somente na hora de se apresentar para uma pessoa, mas também quando se pede um favor a alguém. Por exemplo, yoroshiku onegai shimasu é usado às vezes para encerrar uma carta ou e-mail. Você pode se perguntar que favor o remetente estaria pedindo. Bem, digamos que a pessoa não está se referindo a nada em particular, mas dizendo yoroshiku onegai shimasu apenas como um cumprimento, cobrindo todo o conteúdo do e-mail ou da carta. Podemos dizer que esta é uma das expressões japonesas mais típicas. E o que fazer se alguém lhe disser yoroshiku onegai shimasu? Apenas responda da mesma forma, yoroshiku onegai shimasu. E este foi o Jotatsu no Kotsu. Vamos agora revisar a expressão de hoje. Muito prazer, eu sou o Kuon. Ouça o exemplo e repita. はじめまして。私はクオンです。 Quando nos apresentamos para alguém, dizemos, por exemplo, Watashi wa Romulo desu. Experimente se apresentar em japonês quando tiver oportunidade. Vamos ouvir Kuon mais uma vez. はじめまして。私はクオンです。ベトナムから来ました。よろしくお願いします。 Bem, Rômulo, aprendemos hoje como nos apresentar em japonês. Mas acho que faltam ainda alguns cumprimentos mais comuns, não? Certamente. Quando encontrar alguém de manhã cedo, diga おはようございます。 Ohayou gozaimasu significa bom dia. Quando se encontrar com alguém ali pela hora do almoço ou à tarde, diga こんにちは。 Konnichiwa quer dizer boa tarde. Quando encontramos alguém no fim da tarde ou de noite, podemos dizer こんばんは。 Konbanwa significa boa noite. E quando nos despedimos de alguém, dizemos さようなら。 Sayonara é uma forma de dizer tchau. Lembre-se bem destas expressões. E aqui